Antes do transistor, o mundo da eletrônica era um lugar bem diferente. Ele era dominado por essas válvulas a vácuo. Eram componentes gigantes, super frágeis, que consumiam uma energia absurda e esquentavam pra caramba. Aí, em 1947, tudo mudou. Surgiu o transistor, um dispositivo minúsculo, de estado sólido, que é incrivelmente eficiente, confiável e que, basicamente, abriu as portas para o mundo digital que a gente conhece hoje. E no coração dessa revolução toda está um componente que é considerado uma das invenções mais importantes do século XX, o transistor bipolar de junção, ou, para simplificar, o BJT. É sobre ele que vamos conversar, para desvendar como esse pequeno interruptor funciona. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o transistor, primeiro a gente precisa olhar para dentro dele, ver do que ele é feito, qual é a sua anatomia. Basicamente, um BJT é como um sanduíche de 3 camadas de material semicondutor. Essas camadas são preparadas para serem do tipo N ou do tipo P, e essa alternância entre elas acaba criando 2 junções PN. E são essas junções que são a chave de todo o funcionamento dele. E esse sanduíche pode ser montado de 2 maneiras, como dá para ver aqui, NPN ou PNP. A grande diferença prática é a direção do fluxo da corrente, que é indicada por aquela setinha no símbolo. Mas, para o nosso entendimento aqui, o princípio de funcionamento, a ideia da torneira que a gente vai ver, é a mesma para os dois. Então, vamos focar nesse princípio. Cada uma dessas camadas tem um terminal, uma perninha para conexão. Temos o emissor, que, como o nome já diz, emite os portadores de carga. O coletor, que do outro lado coleta esses portadores. E o mais importante de todos, a base. Essa camada fininha no meio, que funciona como terminal de controle. Mas como exatamente essa base controla o fluxo de corrente? A mágica toda acontece através de um processo chamado polarização. E esse nome complicado não é nada mais do que aplicar as tensões corretas nos terminais certos. Agora, o ponto crucial é este, a melhor analogia que existe. Pensem na base como se fosse uma válvula, ou a torneira de uma pia. Uma corrente minúscula, um toquezinho nessa torneira, é capaz de controlar um fluxo de corrente muito, mas muito maior entre o coletor e o emissor. Olha só, se a gente não aplicar nenhuma tensão, sem energia nenhuma no circuito, o transistor fica lá, inativo. É exatamente como uma torneira fechada. Nenhuma corrente flui por ele. Ele é só um pedaço de silício, sem função nenhuma. O primeiro passo para ligar o transistor é aplicar uma pequena tensão positiva entre a base e o emissor. Isso se chama polarização direta. Esse pequeno estímulo permite que uma corrente bem pequena comece a fluir para dentro da base. É como se a gente desse uma leve giradinha na torneira, só para começar a abrir. O segundo passo é aplicar uma tensão bem maior entre o coletor e a base. Isso é a polarização reversa. O que isso faz? Basicamente, cria uma pressão de água muito forte, cria um campo elétrico poderoso, uma grande atração para os portadores de carga que estão prontos para fluir. E este slide mostra o resultado brilhantemente. Com as 2 polarizações aplicadas, a pequena corrente de base, a IB, que entra ali pelo meio, libera o caminho para que uma corrente de coletor, a IC, que é muito maior, flua através do dispositivo. A torneira está aberta e a pequena força na manopla está controlando um fluxo de água imenso. Essa é a essência da amplificação. Agora, o que é realmente interessante é que, dependendo de como a gente ajusta essas tensões de polarização, a gente consegue fazer o transistor se comportar de 3 maneiras completamente diferentes. São como se fossem as suas 3 personalidades. Tecnicamente, esses modos são definidos pela combinação de polarização, se é direta ou reversa, nas 2 junções do transistor. A tabela mostra aqui as combinações possíveis que resultam em cada modo de operação. Mas vamos traduzir isso. Usando a nossa analogia da torneira, fica fácil. No modo de corte, a torneira está totalmente fechada. O transistor age como um interruptor aberto. Na saturação, a torneira está escancarada, aberta no máximo. Ele age como um interruptor fechado. E na região ativa, a torneira está parcialmente aberta, permitindo um controle fino e preciso do fluxo. É aqui que ele vira um amplificador. E a gente consegue visualizar esses 3 modos perfeitamente na curva característica do transistor. Dá para ver a região de corte aqui embaixo, onde a corrente é praticamente zero. A região de saturação, nessa subida íngreme, onde a corrente vai para o máximo.
E toda essa área mais plana no meio é a grande região ativa onde o controle acontece. Então, a recompensa por todo esse controle, por entender essas personalidades, é que elas se traduzem nas duas funções primordiais do transistor no mundo da eletrônica. A primeira e mais famosa função é a de amplificador. Operando exclusivamente na região ativa, o transistor consegue pegar um sinal elétrico bem fraquinho, como o de um microfone, por exemplo, e torná-lo muito, mas muito mais forte. E este gráfico demonstra isso de uma forma perfeita. Repara aqui embaixo. Uma pequena onda de tensão na entrada causa uma variação proporcional, só que muito maior, na onda de corrente da saída. O sinal de saída é uma cópia fiel, só que gigante, do sinal de entrada. Um tremorzinho na entrada vira um terremoto controlado na saída. A segunda grande função é a de interruptor eletrônico. Ao alternar muito rápido entre os modos de corte, que é desligado, e saturação, que é ligado, o transistor se torna uma chave que não tem partes móveis e que consegue ligar e desligar bilhões de vezes por segundo. Essa é a base de toda a computação digital dos zeros e uns. Em um circuito simples como este, uma tensão de entrada na base funciona literalmente como o botão de liga e desliga para o resto do circuito. É a representação física do 0 e do 1 no mundo digital. Então, pensem nisso. Este componente minúsculo pode ser tanto um amplificador quanto uma chave ultra rápida. Ele é a peça fundamental de toda a nossa tecnologia. E isso nos leva a uma pergunta. Quantos bilhões, talvez trilhões desses componentes estão operando ao nosso redor neste exato momento, dentro dos celulares, dos computadores, das TVs? A escala é algo simplesmente astronômico.